Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que esteja bem todos aí. Essa série é a série Ei Vamos Conversar, edição Saúde Emocional. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de espectro autista para o CID-10 299.0 e para o DSM-5 é 84.0. Vou falar sobre características, os tipos, aí a diferença para aqueles que querem tirar dúvida em relação à questão de bebês, e aí as características e sinais e como é a forma de diagnóstico. Eu vou trazer tudo isso para vocês aqui na série. Então, antes de tudo, eu vou pedir para vocês que ao vocês assistirem ao vídeo completo, vocês deixem seu like, vocês comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações para ajudar o canal. E também vocês têm levado também conhecimento para todas as pessoas. Inclusive esse vídeo é para você estudante de psicologia, também de educação física, de pedagogia aí, também de psiquiatria, aqueles que estão fazendo a medicina e está aí migrando futuramente para a área de psiquiatria. Esse vídeo é para vocês tirarem essas dúvidas, e também para as mães também, para os pais, para tirar as dúvidas em relação à questão do autismo. Então, vamos aqui comigo. Dificuldades que entra aí a questão de planejamento, organização, de troca de atividades também. E para vocês que querem entender sobre critérios diagnósticos, para vocês entenderem como é o funcionamento da pessoa que tem essa condição autista, de uma maneira geral você vai entender como a falta de interação social e a falta também da comunicação social, que são duas coisas clássicas aí que envolvem as características do autismo. Mas eu vou aprofundar um pouco mais, e para vocês compreenderem melhor, por exemplo, o déficit da reciprocidade socioemocional, que tem a ver com a falta de interação social, não consegue formular aí uma conversação com as pessoas, e aí trazendo para o contexto do bebê, o bebê não consegue emitir uma resposta em relação à interação da mãe muitas das vezes. Déficit na reciprocidade emocional, e variando, por exemplo, da abordagem social anormal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal e compartilhamento reduzido de interesse, emoções ou afeto, a dificuldade para iniciar ou responder à interação social. Déficit também nos comportamentos comunicativos não verbais usados para a interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada, a normalidade no contato visual e linguagem corporal, o déficit na compreensão ou gestos, a ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. Entra outro fator também importante, que é o déficit para desenvolver, compreender e manter essas relações. Então você vê que tem uma certa dificuldade nessa condição de estabelecer o contato com outras pessoas, interação, desenvolver essa capacidade de fazer essa manutenção das relações sociais, que inclui também aí padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividades conforme manifestados por pelo menos 2 dos seguintes atualmente ou por história prévia. Inclui também questões de movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos, por exemplo, alinhar brinquedos ou girar objetos, insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal, como por exemplo o sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldade com transições, padrões rígidos de pensamentos, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. Entra uma coisa também muito interessante, como a fixação de objetos ou interação com determinadas coisas, que é uma fixação ali. Por exemplo, um simples objeto para ele tem um significado muito mais relevante do que uma pessoa que não possui essa condição. Entra a questão também da hiperreatividade a ações, a cheiros, no caso a odores, a questão de estímulos da claridade também, que eles são muito sensíveis a esses estímulos também. E outra coisa muito importante dentro dessa condição é que ele pode ser mascarado ao longo do desenvolvimento da pessoa, e a pessoa pode criar aí estratégias. Quando o bebê também pode criar essas estratégias aí, mascarar um pouco, e a falta de informação fazer com que os pais não entendam e não queiram até mesmo levar a criança no clínico
para fazer uma avaliação aí para perceber se há ou não esta condição do autismo. E outra coisa também que é muito importante, vale lembrar, que vai responder também ao decorrer desse vídeo aqui para vocês, é que para os critérios aí para diagnosticar, ele deve ter uma certa gravidade significativa nas questões pessoais, social e aí também profissional futuramente, e também em relação ao funcionamento de outras áreas e particularidade da pessoa, seja mulher ou homem. Inclusive uma coisa muito interessante também e curiosa também é que essa condição ela se manifesta 4 vezes mais em homens do que em mulheres. E voltando mais para o critério de avaliação, para diagnosticar e já respondendo, ele precisa ter uma gravidade significativa nessas áreas que eu destaquei. E agora vamos para também outras coisas importantes, respondendo também para muitas questões de mães aí e pais que não sabem sinais, coisinhas que são clássicas desta condição quando bebês. E aí para vocês que estão aí, que tem bebê, seja a mãe, seja o pai, ou seja outro formato de família que tenha crianças, vão perceber através dessas características que eu vou passar para vocês agora. Mas antes de tudo, já que você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe o seu like, você também comente, compartilhe, deixe sua opinião também, se inscreva se você não é inscrito e ative as notificações para você receber a todos os vídeos. Primeiro, entender os tipos, e aí você vai tirar e vai ter resposta também, e vai tirar suas dúvidas em relação a suas questões, as suas dúvidas. Para um dos tipos do autismo, temos a síndrome de Asperger, mais conhecida e é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Já lembrando aí o que eu citei anteriormente, normalmente quem possui a síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. E lembra para a questão da fixação, esse tipo de autismo ele tem aí a fixação por objetos ou assuntos determinados que ele tem uma fixação, ele fala muito sobre esse assunto ou também se fixa em outros objetos assim de interesse pessoal. A síndrome de Asperger, se não for aí diagnosticada desde o começo aí na juventude, ela pode fazer com que a pessoa futuramente desenvolva quadros de depressão ou ansiedade também. A outra é o transtorno invasivo do desenvolvimento. Ela apresenta quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com a interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior ao transtorno autista. Temos o terceiro, que é o transtorno autista, que é o mais grave que esses dois que eu comentei anteriormente. Ele tem aí uma gravidade mais na questão cognitiva, social também, da questão do comportamento, e ele tem algumas características clássicas, como falta de contato com os olhos, a repetição no balançar, e também em relação à questão de pedidos, que não conseguem fazer essa menção para pedir algo, e também em questão da própria linguagem, que ela é desenvolvida de forma tardia. E temos o transtorno desintegrativo da infância, que é muito mais grave do que os outros demais. Menos comum em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais sem conseguir recuperá-las. Então você percebeu até aí que algo comum do transtorno autista, dessa condição, é que tem um prejuízo na questão da comunicação social, da interação social também, que aí faz relação com outras partes do seu funcionamento também, que entra a questão cognitiva também. E aí você já viu as diferençazinhas entre um e outro, para você saber já a questão de características, como é, como não é, e eu vou falar ainda algumas coisas aqui até o final desse vídeo. E para aqueles que têm dúvida em relação à questão
Dos níveis do autismo, existe o nível 1, que é o leve, o nível 2, médio, e o nível 3, que é o grave. E o nível 1, as crianças normalmente têm pouca interação social, a resposta em relação à questão a interagir socialmente é de difícil acesso, elas não conseguem interagir, e também por conta dessa característica é que surgem os insucessos para iniciar a conversação, uma relação social, o que impede elas e faz com que elas se constranjam e tenham comportamentos atípicos às que são normalmente acessíveis e aquelas que promovem as relações sociais entre as crianças. Muito comum entre esses que estão nessa condição do nível 1 da condição do autismo. Tem o 2, de não permitir contato visual quando é chamado pelo nome. Espera-se que a criança com mais ou menos de 1 ano de idade já correspondam visualmente ao serem chamadas pelo nome. E vale ressaltar que se a criança já tiver entretida com algo, essa técnica não funcionará. Porém, o normal é que a criança atenda frequentemente de 70% a 80% das vezes. Então você já dá para perceber que o contato visual ele é normal que ocorra. É esperado que o corpo responda, o organismo responda com o contato visual do bebê ao fazer algum estímulo, a criar algum estímulo, seja com chacoalho, seja com a voz, seja com fazer alguma menção e ela escute algum som, é normal que ela responda com esse contato visual. Ou seja, na ausência, já é um dos sinais da criança que tem essa condição do autismo. É esperado que aos 2 meses de nascimento, ela tenha essas respostas faciais, como de sorriso, de abrir os olhos. Então, essa gesticulação facial é normal que toda criança que nasce, ela tem aí aproximadamente 2 meses, aí ela já tenha essas expressões faciais de desgosto, que mesmo não compreendendo o desgosto, mas ela tem essas expressões, que essas expressões são inatas do ser humano. É necessário que ela responda a esses estímulos que podem ser internos ou externos também. E aí, fazendo menção com outros aspectos, a de, por exemplo, não interação ou não reagir a determinados afetos que é emitido pelo outro, como por exemplo, porque a criança normalmente ela tem essa tendência de interagir com outras crianças, mas quem tem essa condição ela não consegue fazer essa interação com outras crianças. Ou como por exemplo gestos, ela não consegue responder a esses gestos afetivos. Como por exemplo, a pessoa começa a lhe fazer dengar a criança não tem uma resposta. Por exemplo, quer colocar no colo a criança rejeita ir para o colo, ir para o braço. Ela tem essa rejeição. Então, essa é uma das características da criança que possui essa condição do autismo. E a quinta é de não conseguirem ou não tentarem falar. Que aí entra naquela questão, que aí trazendo exemplo, a criança normalmente, ao ela tentar falar, ela começa a balbuciar, que é tentar falar entre 3 ou 2 palavras ali, entre dá, a, papá e tatá. Ela começa a tatear nessas pequenas palavras. Futuramente, aí entre 1 a 2 anos, elas já começam a falar papai ou mamãe e aí construir as palavras. Não ocorre em casos de crianças que têm essa condição do autismo, ou seja, há uma ausência, por exemplo, dessa dificuldade em conseguir falar ou conseguir tatear. Então, a ausência dessa forma de linguagem também consiste também em casos e também são sinais de crianças que possuem essa condição do autismo. E por fim, é o de movimentos repetitivos. Os bebês aí que normalmente ficam repetindo movimento como balançar as pernas ou até mesmo batendo na cabeça. E um dos sinais clássicos mesmo da criança, do bebê que tem autismo, e aí você tem que verificar, e é importante fazer a verificação destes sinais, buscar a ajuda profissional do médico aí
para fazer o atendimento e fazer os procedimentos para diagnosticar, para verificar se há a condição ou não. Você apresenta outros quadros. E aí da questão do tratamento, o tratamento para o bebê que possui essa condição, ou para as pessoas que possuem essa condição, que já atravessaram já a fase aí de bebê, estão na fase da adolescência, ou até mesmo aí já alcançou uma determinada idade, saindo da adolescência para a jovem adulto, fazer os tratamentos de fonoaudiologia. Muitas das vezes é necessário também, em alguns casos, fazer o trabalho também de psicoterapia, aí para trabalhar questões sensoriais, questões de atenção, questões também de contato com o outro, fazer um trabalho para que ela seja estimulada para a comunicação verbal e não verbal também, o contato social também, fazer trabalhos em relação à questão da cognição, se for a de não conseguir falar, ter essa dificuldade em falar, fazer esse trabalho no fonoaudiólogo. Existe uma equipe que funciona também em relação a isso, e em alguns casos para o contato social, psicólogo, para questões cognitivas aí, funcionais, que tem a ver com fala, aí é fonoaudiólogo, e aí entra o pediatra também, entra nessa fase aí de bebê, e já na fase um pouco mais adiantada para adolescência, entre outras áreas que entra aí nesse funcionamento, fonoaudiólogo, psicólogo, às vezes psiquiatra, porque o quadro evolui para questões neuroquímicas também, e aí pode fazer com que a pessoa crie também, que a gente chama de comorbidade, seria algumas patologias psicológicas ou psiquiátricas também, e aí tem que ter o uso da medicação, que entra a questão da farmacológica, fazer o diagnóstico precoce e aí fazer um estímulo nessas áreas de comunicação verbal, de contato com o outro, físico, e aí fazer esse trabalho juntamente com a estimulação que entra aí, que eu falei, psicólogo, entra pediatra, entra fonoaudiólogo, para fazer esse trabalho aí de interação, de sensibilidade também na questão sensorial, de atenção, sensação, e tem a ver também com a comunicação também, e todos esses estímulos aí na área cognitiva, para que a criança também possa funcionar independente da sua característica, independente do nível que ela esteja nessa condição do autismo. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe para o maior número de pessoas possível, principalmente para os pais que já perceberam algumas coisinhas assim, tem dificuldade em perceber ou até mesmo tinham dificuldades em relação ao assunto. Comente, dê sua opinião também aqui, deixe a sua contribuição. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, gente. Fui!